acredito. Bom, vamos mudar de assunto aí, vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente aí, roda aí. Boa tarde, galera do Fox Sport Rádio. Aqui é Giovanni Portela, de Vitória da Conquista, na Bahia. Sormani, gostaria de saber se hoje, no dia da pizza, esse campeonato brasileiro tá uma moleza pro Corinthians. Benja, Pascoal, Mano, um abraço. Flavinho, chupa! Ó, ele deu cãibra até no maxilar dele, a mandíbula dele tá de cabeça pra baixo. De graça o cara mandou. Chupa mesmo. Que nem diz o Mano, você é o maior anti do planeta. Fala. Essa agressividade, Você sabe que ontem eu tava essa agressividade tá, na boa, eu acho que tá brincando, sei lá, mas tá chata. Que agressividade? Das pessoas, cara. Ah, vai dormir, chupa é carinhoso. Vai dormir, vai, Flávio. Chupa carinhoso. Ah, para, Flávio, com esse negócio aí. O chupa é brincadeira. Vai caçar, brincando. vai Que caçar agressividade. Ah, ele vai fazer um mimimi agora? Fazer mimimi nenhum. É de chupa, é de... Ele falou chupa! Depois que ele virou capitalista, ele falou chupa! Ele falou chupa! Não quero falar que depois que virou capitalista não é mais o mesmo. Não quero. Cadê o comentarista raiz? Vocês estão tudo Nutella. Chora aí, Facicane. Ele é feio, bobo, feio e bobo! Chora um pouco, Pascoal. É ridículo. Eu sou ridículo. Legal, vai nessa. Vai, o senhor Mano não respondeu. Eu respondi, não. Você sabe que ontem, né? Eu tava. No momento que eu assisti o jogo de Santos e São Paulo, que o São Paulo começou a reagir, eu fiquei imaginando se fosse o Corinthians, né? Jogando em Itaquera, fazendo 3-0 no São Paulo, o adversário mesmo, né, da rivalidade local. Se o Corinthians iria permitir que o adversário tivesse a pachorra, a audácia de querer reagir dentro de Itaquera. O Audax reagiu quando o Corinthians passar no Paulista, o Corinthians foi eliminado. Quem que era Foi o um técnico? azar. Hã? Quem era o técnico? Tite. Tava 3-0? Tava 3-0? Não. Era o Tite. Tô falando de reação, o senhor tá falando de outra falando de coisa. 3-0, gente. O Corinthians tava perdendo e empatou. Gente, pelo amor de Deus, eu tô falando de 3-0. 3-0. O Corinthians é um time tão estruturado, tão bem resolvido, do ponto de vista defensivo, que quando ele faz um gol, ele não precisa se desgastar para querer fazer 2, 3 ou 4. Porque ele sabe que aquela vantagem, ele administra numa boa, porque é um time muito bem treinado, muito bem distribuído. Eu já falei aqui. Gente, é só mandar em Itaquera aquele pessoal que cuida de vídeo e tal, né? O pessoal, né, o assistente de vídeo e tal, ir lá com a maquininha lá, aqueles negocinhos lá, o celular ajuda, qualquer coisa. E filmar os jogos e ver como é que o Corinthians faz. Esse time tem uma estrutura, tem uma solidez defensiva que o credencia a ser campeão brasileiro, gente. Eu não consigo imaginar. Tudo bem, vai chegar um momento que vai cair? Vai. Mas vai cair tanto assim a ponto de ele perder essa vantagem? Já são 13 9 pontos do Corinthians. 13 pontos em relação ao Palmeiras, próximo aniversário. Anteriormente era o Grêmio. Depois passou a ser o Palmeiras. Agora é o Flamengo. Hoje é o Flamengo. Amanhã vai ser quem? A diferença é de 9 pontos pro segundo colocado. A diferença só aumenta e o futebol do Corinthians cresce na mesma proporção. Vamos ver quem tá mandando. Do jeito que o Flavinho falou. Vamos ver quem Futebol, tá campeão mandando. brasileiro, Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente aí. Vamos ver. Poderia ser de Beethoven, de Bach, Albinoni talvez. Olha que maravilha de música eterna. Inspira um grande acontecimento mundial, certo? Preste atenção. É uma sinfonia. Um santista gravando.
E um Santista. Ô, E um Santista gravando Toquinho! isso aqui. Gravando aqui é Corinthians, mano. Aê! Até o Toquinho mandando recado pra Flávio Jones. Olha que interpretação do Toquinho. O Toquinho é Primeira tão vez bom. que eu te vi emocionado. Não, nunca fiquei Tava emocionado. com os olhos Primeiro que eu já- marejados. Primeiro que eu já tinha visto. Segundo que eu sou um fã do Toquinho. O Toquinho é tão bom, que faz até um hino feio desse ficar bonito. Respeita aí, ó, hino já feito. Respeita Mas é o feio. hino do É Corinthians. feio, Feia a sua cara. parece um cara se afogando, entendeu? Salve, salve. Tinha um hino que usa altaneiro. Você vai deixar ele faltar com Cafona, respeito com o Corinthians? Ah, tá Eu pulando não de sou peito obrigado. na lança, Escuta, tá pulando de escuta, peito na escuta. lança. Isso não é falta de desrespeito, o maior respeito. hino já Ele feito na reclama de história da humanidade. agressividade, ele vem aqui e fala que o hino do Pois Corinthians é, é aí Escuta, gente falar daqui que é a pouco. feio é falta de respeito? Lógico As pessoas que é. achar tudo bonito. Tudo que Lógico vocês que é. acham bonito, O hino deixa do Corinthians é bonito. uma das coisas mais bonitas que Não, eu já não achei é. na Você sabe que não é. O hino do Pera um Corinthians é pouquinho. feio. Pera um pouquinho. As pessoas têm o direito De achar isso. feio. Lógico Isso não é que agressividade. Ele tem todo o direito. Claro. Eu acho o hino do Corinthians muito bonito. Ele não gosta. Eu acho muito feio. A Mas ele não avaliação gosta dele. porque ele é anti. Mas eu quero Não, destacar eu acho feio aqui mesmo. a interpretação, O Toquinho é demais. o desempenho do Toquinho, gente. Entendeu? Não é aqueles guitarristas de metal que o cara vai o dedão cai em cima do braço. Não, você tá maluco? Preste Você ouviu atenção, falar de Stevie Vai, em Jimmy nenhum Page? momento, em nenhum momento. Viu, Dave Stevie Murray? Page não é metal. Que isso? É rock and roll. É rock, diferente. Em nenhum momento você vê o dedão. Louco ele. Você não vê o dedão. Você já viu Ingrid Malmsteen? Você já viu? Você Que não isso? vê o É Joe dedão Satriani? do Toquinho aparecer. Já ouviu Aqui falar assim, de o cara Joe tocando assim. Satriani, Não, maluco? gente, pelo amor de É o Deus. Eddie Van Halen, não é? O Eddie Van Halen tem dificuldade Não, pra não, tocar. olha. Então, Não, assim, o senhor parecia Baden Powell tocando. Não, o senhor foi Olha mal. aqui. Gente, O senhor foi péssimo isso é agora. cultura. Olha aqui. Isso é uma música bem tocada. Quantos acordes tem isso? O que, Gente, ó, pelo amor de eu Deus, imagino. solando em bloco, Eu imagino. misturando com solos individuais. Eu imagino Tu os chama dias. carpejo. Eu imagino os dias difíceis que Flávio João está passando. Ele deve estar se corroendo. Por quê? Porque ele olha para a tabela, o primeiro quem é? Mas eu não ligo pra O isso. segundo. Corinthians também. Não, o segundo. Corinthians, é uma diferença de 9 pontos, o segundo é o Corinthians. Não, e o terceiro também é, o quarto é o Flamengo. O segundo colocado é o Flamengo. Dias difíceis. Antes do próximo Por WhatsApp. que dias difíceis? Pascoal, E o terceiro quem é? Pascoal. Quem é o terceiro? O Grêmio. Então os dias são muito difíceis pra Mas, ele. gente do céu, eu não ligo pra isso. Pascoal, Eu Você tá só torcendo ligo- pra quem Eu nesse torço pra campeonato? portuguesa, eu não torço pros outros. Não, mas nesse campeonato, Não é pra você não vai ninguém. A portuguesa acabando. Você vai torcer pra quem? Eu continuo torcendo pra Quinta portuguesa. rodada no campeonato. Se o que que fechar, o senhor eu sou um Olha como o ex-torcedor senhor da é portuguesa. contraditório. Pascoal. Quinta rodada no campeonato, o que o senhor disse? Que o Corinthians vai ser campeão. Ah, então Isso você não tá significa, torcendo pro Corinthians mas ficar- isso não significa que eu estou Você não torcendo quer para o falar? Corinthians ser campeão. Facincani, Você falou do fale debate sobre a nacional. atuação Sim, mas isso é uma coisa. espetacular de Cássio mais uma vez. Bom, e para corroborar a atuação do Cássio, quem esteve hoje pela manhã, lá no CT do Corinthians, os jogadores titulares estavam fazendo um trabalho regenerativo, nem foram a campo. Apenas um titular esteve em campo, Cássio. E por que ele esteve em campo? Porque a presença hoje ilustre no CT foi de simplesmente Cláudio Trafarel. Aquele que hoje é o preparador de goleiros da seleção brasileira, um dos auxiliares do Tite, e que foi conversar com o Cássio. Motivo, aí, pra mim, já é um feeling, o Cássio vai ser convocado para a seleção. Bom, nada mais justo, afinal, Cássio é o maior goleiro do Brasil hoje no Tafarel foi tomar café de graça no Parque São Jorge. Pera um pouquinho. Tomar café de graça, A quem não conhece o convocação Cássio do hoje? Cássio é justa. Mas se tiver só um Vanderlei hoje é mais goleiro. Manuel. Está jogando mais do que o Cássio. Manuel. Eu já disse aqui. Tá muito bem, Debaixo Manuel. do gol, debaixo das traves ali e tal, papapá, eles, vamos dizer que se equivalem. O Vanderlei leva uma grande vantagem em relação ao Cássio. Ele sabe jogar com a bola nos pés. Hoje em dia, goleiro que não sabe fazer isso é problema. Porque com a marcação alta, os jogadores da sua defesa, do seu meio campo, tendo a posse de bola e recebendo a pressão do adversário, você tem que jogar com todo mundo ali, e inclusive com o goleiro. Mas o Cássio Vanderlei, melhorou muito nesse fundamento. O Cássio melhorou, mas não joga com o Vanderlei. O Cássio está jogando muita bola. Sim, deveria estar na seleção? Eu acho que sim. Mas, se houver apenas uma vaga disponível nesse momento, é uma grande sacanagem não convocarem o Vanderlei para Então, convocar o vamos Cássio. fazer o seguinte, vamos fazer uma enquete no Twitter aí. Se tiver apenas uma vaga, quem o Tite deveria levar? Hashtag FSR Cássio, hashtag FSR Vanderlei. O Sormani levaria o Vanderlei. E você, Pascoal? Pra mim, o Vanderlei é o
um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro hoje. Você levaria o Vanderlei? Eu levaria o Vanderlei. 2 votos. Eu levaria o Cássio, 2-1. O Flávio Gomes. Eu hoje levaria o Cássio. 2-2. Mas por muito pouco, viu? Mas levaria. Se fosse uma vaga... Facincani, você levaria quem hoje? É uma disputa injusta. Eu acho que os dois merecem, mas entre um e outro, no muro, assim, o Cássio, pela frieza e pela experiência de ter passado por grandes competições internacionais, a Copa do Mundo requer um currículo bastante pesado para isso também. Bom, tá 3-2 e levaria o Cássio. E você, meu menino? Benja, Cássio e Vanderlei deveriam estar na seleção brasileira porque são melhores do que Alisson. Eu quero ver o que Alisson. você vai falar, porque você já me falou São isso. melhores do que Muralha. Eu quero ver o que você vai falar pra você não decepcionar. Não. Ele já falou pra mim isso. Pra mim, ele me falou outra coisa. Eu vou ser sincero, eu acho que o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro hoje é o Vanderlei, o goleiro do Santos. Só que eu entendo o quesito do Tite. O Tite ele vai querer levar o Cássio porque o Cássio já jogou Você com ele. levaria quem? É você a enquete. É você que tá votando. Então, eu acho o Vanderlei ainda um passo à frente do lógico, Cássio. ele pegava no pé do Cássio ano Não, pelo passado contrário. inteiro. O Cássio tá jogando Ele muito. acha o Vanderlei, ué. Ele acha o Vanderlei Pera lá. Ele levaria até o Bufarini. O Cássio ele tá pegando muito. O Cássio tá pegando muito. Mas o momento do Vanderlei nessa posição sólida que ele tá atuando em alto nível é maior do que o do Cássio. Walter ou Cássio, você levaria quem hoje? Ah, o Cássio, ó. Ufa. Não, o Cássio tá jogando deu, muito. Deu empate mas aqui, o Vanderlei 3-3, também né? tá. O Vanderlei também tá. Mas o negócio é o seguinte, eu entendo o motivo pelo qual o Tite possa estar levando o Cássio. Você não Já precisa trabalhou se com desculpar, ele. mano. Não precisa se não tô me desculpar. desculpando, eu tô Tudo bem. analisando o porquê precisa, o Tite vai tudo levar o bem. Cássio. Você tem uma coisa com o Cássio? Pelo contrário, o Cássio é um monstro. Ele, inclusive, pegou um pênalti aí do Luca, muito bem batido, forte. Segundo E ele pênalti no ficou campeonato. tirando um sarro, né? Ele Jogou ficou muito. apurrinhando o Sim. Luca, né? E agora ele tá, como os demais goleiros que estão pegando, a gente viu ontem, especialmente os goleiros pegando muitos pênaltis, o goleiro do Avaí pegou pênalti, o goleiro do Atlético Mineiro, na rebatida acabou saindo gol. Douglas, daqui a pouco nós vamos mostrar o Douglas. O Douglas pegou pênalti, o goleiro do Avaí. O Avaí pegou pênalti O Jefferson pegou pênalti e todos eles estão deixando o atacante sem nenhuma referência, menino porque do eles ficam Avaí? até o último instante parados no centro do gol, né? Esse menino do Avaí, Pascoal, é aquele mesmo que era do Corinthians? esse mesmo. mesmo. Era ou não é? Estava no Grêmio, tá voltou emprestado, pro né? Corinthians Sim. para fazer a recuperação. E esse cara, no contra o ombro. Botafogo, ele já fez milagre também no Engenhão, aquele jogo que o Avaí ganhou do Botafogo. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Pra mim, a melhor atuação de um goleiro. Agora, gente, nesse para falar do campeonato jogo foi do Douglas. Corinthians, o que o time do Corinthians joga, o que os caras E o se Jô? conhecem, o que os caras se conhecem é uma brincadeira. O Rodriguinho sai pela direita, vem o Jadson para fazer a função dele, o Maicon passa. O Corinthians roda. Gente, O Corinthians é roda impressionante o que joga esse time do Corinthians. Todos conhecem as funções dentro de campo. O Pablo melhorou o Balbuena. O Pablo, com a presença dele no meio de zaga, o Balbuena melhorou de rendimento. O time do Corinthians faz realmente uma apresentação, uma atrás da outra, melhor. São 10 O time vai vitórias melhorando. seguidas, é isso, mano? São 26 jogos sem perder do empatou, Corinthians. empatou aí. Ó, tem um confronto muito Curitiba. interessante no meio de semana. 26 jogos sem perder do Corinthians deveria ter vencido, contra porque 28 a jogos de arbitragem errou. invencibilidade no Palmeiras jogando na sua arena. Então nós teremos um confronto. São 13 pontos que separam o Corinthians, líder do campeonato, para o Palmeiras, nesse confronto Corinthians e Palmeiras, o grande clássico da rodada de meio de semana pelo Campeonato Uma Nacional. informação importante, 13 pontos hoje. 13. Mas uma informação Palmeiras importante, tá foda. o Corinthians ele entrou em campo contra a Ponte Preta aí com 3 jogadores pendurados, que era o caso aí do Gabriel, do Rodriguinho e do Jô. Nenhum deles tomou cartão amarelo, os cartões do Corinthians foram pro Arana e pro Pablo. Mas então, também você quer cartão amarelo o Corinthians ele vai jogar completo. para jogador pendurado. Isso nunca aconteceu na história, Não, imagina. pelo contrário. O Corinthians Aconteceu poderia isso na perder um história? desses 3 jogadores que são Cartão amarelo importantes. para jogador pendurado. Então, nenhum do desses Corinthians. 3 que estavam pendurados aí sofreu o cartão amarelo, impossibilitando de jogar diante do Palmeiras. Mas o Cássio não, o Fagner, E ainda volta o Fagner. então, volta naquelas, né, Pascoal? Porque ele teve uma atividade aí com os reservas aí, pelo fato dele não ter jogado no sábado. Ele sofreu um pisão no pé e teve que sair mais cedo do treinamento. Pisão no pé não tira ninguém. Não, então, mas ele saiu mais cedo do treinamento, dependendo da intensidade. Hoje ele treinou de manhã. Acho que não preocupa. Foi hoje, Pascoal. Mas eu falei, tava brincando a história dos cartões, eu acabei não assistindo esse jogo ontem. Mas além de tudo, o Corinthians é um time. Patriotas também. É um Corinthians. É um mas é time pelo brasileiro que brasileiro. É um time muito disciplinado, né? O ano passado já tinha sido assim, não tem tido. Não enche o saco de árbitro. Não enche o saco de árbitro. Isso é uma coisa que, gente, é uma filosofia de comportamento que foi instituída e que tem tudo a ver com técnico, tem tudo a ver com dirigentes, acho que tem tudo a ver.
Você não vê Mas jogador o do Balbuena Corinthians... encheu, viu? Encheu, não. Nesse 5 pênalti. minutos pra bater o pênalti. Quem fez o pênalti foi o Guilherme Arana e o árbitro deu cartão. Ele errou pro o Balbuena. cartão. Mas Mas aí aí você prudente, justifica. Eles estavam reclamando de outra coisa. De outra coisa, não e não do da pênalti. marcação da Claro, penalidade. E de vez Então em dá quando... cartão amarelo pros dois. de vez Pelo em Balbuena quando- pela reclamação e pro Arana De vez em por quando conta do acontece, de vez lance em do quando vai amarelo. acontecer. Só que é o seguinte, é um time que tem um técnico que não fica pentelhando quarto árbitro, bandeirinha, não sei o quê. Jogadores que têm já imbuídos nele esse espírito de, gente, marcou. Agora, detalhe, o E aí, Facincani. como a coisa flui? Vai ser campeão. Facincani, 12 jogos, o Corinthians sofreu 5 gols. 5. Mas tá a 6 sem tomar É aí gol. que tá. Qual a novidade? Em relação à defesa do 6 sem Corinthians? tomar gol é uma novidade. É um número Estruturalmente, sim, não, então, mas pra mim não é uma novidade, porque estruturalmente o Corinthians se consolida e se consolidou nos últimos anos por ter uma defesa extremamente organizada. E esse cara que dirige o Corinthians, e aí a gente vai bater sempre na mesma tecla, e deve ser batida essa tecla, o Fábio Carille, foi o homem responsável na era Tite, na era Mano Menezes, nesses últimos anos de Corinthians, por treinar o setor defensivo. Então é natural que ele, Fábio Carille, tenha o domínio, tenha o embasamento para dar ao Corinthians essa que é uma defesa que é a melhor do Brasil e já tem sido assim, com um padrão estrutural. O Corinthians troca as peças, mas o segredo ali se mantém. 2 volantes de boa subida, 2 volantes de boa contenção, 2 volantes mecânicos que tocam muito bem a bola, que sabem sair para o jogo, que marcam muito bem, os laterais se aproximando também para fazer a função de linha em cima dos zagueiros, ou seja, é um time que defensivamente, esse triângulo feito pelo setor defensivo com os 2 volantes, é o grande segredo do Corinthians. Ô, Pascoal, qual é o time no Campeonato Brasileiro que mais vezes ganhou como visitante? Corinthians. O Corinthians tem 4 vitórias como visitante. Não, e uma delas contra o Grêmio, né? A gente não pode esquecer Outra isso. contra o Vasco aqui. Tudo bem, o Vasco estava naquele momento num grande momento, etc e tal, mas não é Não, hoje se ganhou do Grêmio, time cotado o para jogo- ganhar o campeonato. não. Mas o Grêmio é cotado. O momento do Vamos ver Corinthians agora era contra o Palmeiras. O disputa contra E o agora? Grêmio era até pela liderança naquela oportunidade, quando o Corinthians venceu. Eu E acho que o esse Corinthians- jogo foi sensacional. Eu acho que o Corinthians não perde pro Palmeiras. Que só não venceu o Curitiba também, porque houve um erro da arbitragem no gol legítimo feito Agora- pelo jogo que o árbitro acabou Exatamente. invalidando. Agora, antes de eu mostrar, a gente vai já encerrar para a gente falar do Palmeiras e Cruzeiro. Agora, 38 anos, o que jogou de bola o Emerson Sheik Morreu, hein? sábado. Que disposição, Foi hein? brincadeira o que jogou o Sheik. Só para dizer uma coisinha, aquela parte de trás lá da arquibancada, o setor Setor norte, norte. Tava ali, ela estava fechada, estava interditada, porque os rebeldes gostam de acender aqueles luminosos. de novo lá, né? não, de Aquela novo não. rebeldia custou aquilo ali. Não, né? ele está Aquela explicando. sei, mas Pra eu quem está vendo. Mas semana a imagem, passada inteira, sexta-feira você não estava aqui, que era teu aniversário, parabéns. Obrigado. Coisa linda. Sexagenário, hein? Hã? Olha. Não é não, você tem 59, 60 ano que vem. 60. Você falou que era ano que vem. Não, eu nasci 7/7/57. Pô, uma data emblemática dessa, não tem uma festa pra gente? Pô, É bom que não paga mais ônibus agora. Aeroporto, eu... Preferência. Eu estou dirigindo meu carro, vejo lá, idoso, eu paro. Mas você tirou o idoso cartão já do pode idoso? 60? Você tirou o 60 cartão não do é idoso. idoso? Ah, Sim, mas não. dizem... Acho que é 65. Mas você deveria ter, 65. você deveria ter o bom senso de falar, eu não sou idoso. Não, vou claro que usar. eu sou idoso. Não é? Tecnicamente Não. eu sou. Se tivesse uma vaga escrito chato, ele estacionaria? A vaga chata. Olha, vamos ver os números do Cássio aí. Nesse Brasileirão, o Facincani fazendo uma campanha pro Cássio pra seleção. 30 anos, 1,96. Campanha, ele merece. Olha, mesmo. o Cássio em 2017 pegou pênalti do São Paulo, do Araruna, do Inter, do Ortiz, do Grêmio, do Luan, da Ponte Preta, do Lucas, 6 jogos seguidos sem sofrer gols no Brasileirão. Sem sacanagem. O Cássio merece indiscutivelmente ser goleiro da seleção brasileira. Indiscutivelmente, espero que o Tite, Mas já não é de hoje, que o né, Tite Benja? faça essa justiça de levar. Tá aí, ó. Ó, o Tafarel hoje de manhã. Ah lá, foi tomar lá café no de graça. Joaquim Grava, no CT Joaquim Grava. Tem dinheiro para comprar um café? Provavelmente é óbvio que isso é um indício de que o Tite convocará o E o Cássio. Qual é a Mauri tá próxima ali, ó. O convocação? Mauri tá ali fazendo o treinamento com os goleiros e o Cássio está treinando junto com os goleiros que não participaram da partida. O Alessandro acompanhou
o Tafarel, depois chegou ali o simpático Mauro Van Basten. Também ali está o treinador do Corinthians, o Carille. Depois o Carille vai sair dali, vai dar o treino para os reservas. E o Tafarel ficou acompanhando toda a movimentação do treinador de goleiros do Corinthians, com os goleiros do Corinthians, inclusive o Cássio e o Walter participaram dessa atividade. É um indício da convocação olha lá, o Cássio já está fazendo ali o treino de elasticidade. O cara precisa ser muito valente, hein? Goleiro treina muito mais do que qualquer outro jogador. O cara, para ser goleiro, tem que ser muito valente. Chora aí, Flavinho. Que dó que tem de goleiro. Você é um centroavante, Flavinho. Aí goleiro treinou tanto. Não vale bica, é isso? Nossa, mas você tá numa fase sensível, hein? Vai andar, Pascoal. Não tem cara, não tem jogador que treine mais do que goleiro. Não tem. O cara rala um pouco lá. Pra ser goleiro precisa ser valente. Olha, ser goleiro precisa ser valente. Olha, nós vamos fazer o seguinte. Você foi goleiro, você tá Nós vamos fazer o seguinte. Como o Pascoal agora mudou toda a ordem do programa, que ele tá emocionado, ele tá chorando, ele tá sensibilizado, ele tá com dó dos goleiros, tadinho. Ele vai mandar o WhatsApp pro Neuer. Neuerzinho, você tá bem, Neuerzinho? Nós vamos fazer um intervalo. Nós vamos fazer um intervalo. Que decepção com você, hein, meu? Honra essa barba na cara, rapaz. Nós vamos fazer um intervalo, a gente volta. Vamos falar do Palmeiras, do Cruzeiro, do Grêmio, do Botafogo, do Inter calando o Pascoal. Pascoal sobe com o pé nas costas. Tô vendo. A gente já volta rapidinho. Que faz, hein, Pascoal? Ai, tô com dor de goleiro.